Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de ciências de número 47. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a construção dos calendários. Nossos objetivos da aula de hoje é associar os movimentos da Terra, os períodos de tempo regulares e o uso desses conhecimentos para a construção de calendários e relógios em diferentes culturas. Nós vamos estabelecer a relação entre os ciclos do sistema Sol, Terra, Sol e Lua e também a utilização ao longo da história, visando essa construção dos calendários. Então, para início de conversa, pessoal, ainda continuaremos a falar sobre as formas de movimentação e essa influência na nossa vida cotidiana. Aprendemos que devido ao movimento de rotação e também translação do nosso planeta, nós temos as estações, os anos, os meses, as semanas, os dias e as horas. Vemos aqui mais um pouquinho sobre a construção do calendário. Então, eu conto para vocês que o tempo, ele rege a vida de todos nós, em menor ou talvez em maior grau, todos os dias e noites, dos meses, dos anos, dos dias da semana, os finais de semana, as férias. Então, o tempo sempre está presente na nossa vida. Tendo isso em mente, pense enquanto o relógio, ele vai determinar a nossa rotina e como ele está tão presente no nosso dia a dia. E para pensar, tá, pessoal? Só para vocês refletirem aí na casa de vocês. Você almoça porque você está com fome ou porque geralmente é o horário do meio-dia? Você já parou para pensar? E você acorda porque já está suficiente descansado ou porque o despertador às vezes tocou antes do horário ou depois do horário? E nas férias, seus horários de acordar, dormir, de comer, eles mudam ou eles vão permanecer os mesmos? Vocês não precisam nem responder, só reflitam um pouquinho sobre essa questão do tempo e essa questão principalmente dos horários. Atualmente, pessoal, a nossa vida ela é muito ditada pelos horários, dos compromissos, mas isso nem sempre foi assim. Na história da humanidade, claro, que mesmo com os povos dessa antiguidade, eles tinham a necessidade de dormir, a necessidade de acordar, de comer, mas a vida deles era regida pelo tempo de claridade ou talvez de escuro, o tempo quando vai chegando a noite. Ou seja, eles tinham a base de tempo, de relógio, pela duração do dia ou pela duração da noite. E nós vamos ter, pessoal, as marcações de tempo. Vamos ver como, a partir daí, as percepções dos ciclos, tanto do dia como da noite, e também das estações do ano e do próprio ano, elas foram ficando cada vez mais marcadas e cada vez mais importantes para a humanidade. Nós vamos ter diversos povos e cada povo também ele foi criando um sistema de marcar o tempo, ou seja, eles modificaram, foram criando os calendários. Vamos ter os egípcios, os maias, os astecas, assírios, babilônios, gregos, romanos, indianos, chineses e entre tantas outras civilizações antigas que usavam a observação astronômicas para construir esses calendários. Vamos conhecer dois desses principais calendários. Nós vamos ter o principal, que seria um calendário egípcio. Os egípcios, pessoal, eles construíram o seu primeiro calendário em 4500 a.C. A partir da observação e estudo da estrela Sírius, eles observaram que essa estrela, por longos períodos, eles puderam perceber que ela ficava mais brilhante,
justamente nos períodos da cheia do Rio Nilo. Época em que as terras ao seu redor elas eram alagadas e ficavam mais férteis. Eles passavam então a usar essa estrela em principal, para definir o novo início de um ano. O primeiro dia do ano egípcio, ele foi definido como aquele no qual a estrela Sírius, ela brilhava intensamente no horizonte logo antes do nascer do sol. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o calendário egípcio, ele já possuía 365 dias, agrupados também nos 12 meses. Cada um desses meses, pessoal, possuía 30 dias, dando um total de 366 dias. O nosso atual calendário ele tem 365, 366, quando é ano bissexto. E aqui a gente tem um exemplo do calendário egípcio. O calendário egípcio, no caso, é também determinado pelos meses, Tor, Paop, Arti, tudo no caso, na linguagem deles, assim como a gente fala, janeiro, fevereiro, no inglês, January, February, então tudo determinado com a sua língua de origem. Percebam que os dias, geralmente todos eles, dos meses, têm 30 dias. O nosso calendário atual, fevereiro, tem 28, e alguns meses nosso tem 30 ou 31 dias. E no calendário egípcio ele tem uma diferença, que tem a festa da colheita. A festa da colheita ela dura 5 dias e está presente no calendário. Os 5 dias que faltavam para completar 365 dias, como é atual, não eram fixados no calendário, pois eles eram dedicados à festa da colheita e eram adicionados, no caso, quando ela ocorria. Então, se não ocorresse a festa, essa festa da colheita, eram retirados esses 5 dias do calendário egípcio. E eles consideravam apenas 3 estações determinadas pelo fluxo do Rio Nilo. São elas: a estação das cheias e enchentes, a estação do plantio ou também do semeio e a estação da colheita. Então, diferente, nós temos bem determinado inverno, verão, outono, primavera, eles tinham uma outra forma de ver as estações do tempo. Então, eles vinham justamente pelo fluxo do Nilo. Então, o fluxo do rio Nilo que iria determinar essas estações do ano. Outro segundo calendário bem importante é o calendário muçulmano. No início do calendário dos povos árabes, ele é marcado pela fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. Ele ocorria em 16 de julho de 622 no calendário grego-romano. O calendário muçulmano ele possui 354 dias e eles são organizados também em 12 meses alternados. Geralmente os dias têm 30 ou 29 dias. E o dia para eles também não começa à meia-noite, mas ele começa com o surgimento da lua. Então olha que interessante, a gente sempre sabe que para um dia fechar totalmente tem que dar as 24 horas do nosso dia, certo? Então a gente sabe que apontou meia-noite com ou sem lua, a gente está indo para outro dia. Para eles, o principal para modificar de um dia, a mudança de um dia para o outro, é justamente com o surgimento da lua. Então, se a lua surgir para eles 7 horas, 8 horas, está iniciando um novo dia, um novo ciclo. E a lua também, pessoal, ela marca o início dos meses que devem coincidir, devem estar junto com a lua nova. No slide seguinte, nós veremos a estrutura do calendário muçulmano.
Então aqui nós temos a nossa estrutura do nosso calendário muçulmano, geralmente ali começando com 30, 29, 30, 29, 30, 29 dias, sempre alternados. E eles consideravam 4 estações do ano: a primavera, a época da seca, e a época da germinação e a época de muito calor. Quando a gente fala em germinação, a gente sabe que houve aquele plantio. Então, por isso que foi dividido assim também o calendário muçulmano, levando em consideração as estações, né, do ano. E essas estações no calendário muçulmano, a primavera ela era compreendida aos meses de Rabi 1 e 2, possuindo geralmente 59 dias. O período de seca também possuía 59 dias e era compreendido nos meses de Jumada, 1 e 2. A época de germinação era um período de 29 dias do mês de Shaban. Por fim, o Ramadã, que eles falam, é a época de muito calor, uma época muito quente, como se fosse o nosso verãozão, alto verão. Atende também às estações do ano que não compreendiam a um ano inteiro, mas eles marcavam alguns períodos importantes para essas plantações, ou seja, tinha a plantação e também o mês também que era colhido, feita essa colheita. E só para a gente ver um pouquinho, né, comparar o nosso calendário. O tempo ele foi se passando e os calendários também eles foram se alterando. Diferentes culturas, alguns usam mais dias, menos dias, alguns são marcados também por mais semanas e tudo isso vai afetando a estrutura do calendário. No Brasil, pessoal, nós adotamos o calendário baseado que foi criado, né, por Júlio César, lá no ano de 46 a.C., mas que passou por várias modificações até chegar à nossa forma atual. Então, a gente sabe que tem meses que tem 30, 31 dias e o mês de fevereiro conta com 28 dias. Também sabemos que é marcado pelas semanas, os dias da semana e tudo isso vai modificando o dia. Sabemos que o nosso ano ele tem 365 dias e 6 horas e no ano que é bissexto são 366 dias. Então tudo isso vai modificando, mas a base do nosso calendário atual é o calendário juliano, o calendário que foi criado por Júlio César. E é importante também ressaltar aqui, pessoal, que atualmente o nosso calendário ele considera os movimentos tanto do Sol quanto da Lua e que as estações do ano elas são marcadas por essa variação de quantidade de radiação solar recebida ao longo do ano. Então, como a gente sabe que a nossa Terra, nosso planeta, faz esse movimento de rotação e translação também, o eixo está mais inclinado, modifica as nossas estações e determina também essas estações do ano. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham feito pequenas anotações sobre as aulas, que vocês tenham tido essa curiosidade dos calendários e vamos para a nossa atividade sobre a aula de hoje. Até a próxima, pessoal!